Não sei qual é o seu nível de interesse, o seu nível de atenção para assuntos que não dizem respeito especificamente ao seu cotidiano, mas é importante que a gente pare um pouco para pensar nesse episódio do Lázaro. É um bandido? É um psicopata? Você pode ter todos os questionamentos ao trabalho da justiça, da polícia que prende, a justiça que solta, as fugas das prisões, tudo isso pode ser questionado. Os mecanismos de soltura, de abatimento de período de prisão e tudo isso já é muito repassado. Mas eu quero falar de uma outra questão. Observem que na única casa onde havia uma arma, ele foi rechaçado. E aí eu quero voltar a uma questão que para mim é muito importante. Eu sou armamentista, que fique claro. Eu sou armamentista porque se trata de uma questão de liberdade. Eu quero ter a liberdade de eu decidir se eu vou ter uma arma na minha casa ou não. Eu não quero que o Estado defina se eu vou ter uma arma ou não. Eu não quero que um vagabundo que anda com vigilância armada, com proteção policial, como são os deputados que são desarmamentistas, decida sobre a minha vida. Eu quero o direito de decidir se eu vou ter ou não uma arma. E aí eu entro na segunda questão, que para mim é também fundamental. O bandido não pode ter a certeza de que na minha casa não tem uma arma. O bandido não pode ter a informação pelos meios de comunicação de que é proibido o cidadão ter uma arma em casa. Porque se o bandido ficar na dúvida se na minha casa tem ou não tem arma, ele vai pensar duas vezes antes de eu ter uma arma, antes de entrar na minha casa. Vocês entenderam? Essa é uma questão básica. O bandido, o meliante, o vagabundo, ele não pode ter esse ganho de informação em relação a mim. Quer dizer, ele está armado e ele sabe que eu não estou. Olha, isso é uma reflexão que nós temos que ter. O bandido não pode ter a certeza de que na sua casa não tem um arma. Ele tem que ter a dúvida sobre essa questão. E aí nós voltamos a falar do mantra que o Marcos Polon tantas e tantas vezes tem dito. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Não é sobre armas, é sobre segurança. Não é sobre armas, é sobre integridade pessoal. Claro que eu não sou favorável a você sair comprando armas à torta e à direito. Procure, se treine, se qualifique, não fique com a arma parada dentro de casa, se inscreva, participe de um clube de tiro, vá lá treinar, isso é fundamental. Mas não é o Estado, volto a dizer, que deve ter o poder de me proibir de ter uma arma. Essa decisão precisa ser minha. Eu tenho que ter a liberdade de definir se eu quero ou não quero uma arma. É simples. É a coisa mais simples do mundo. Não tem por que você decidir, alguém decidir sobre seu destino. E observem que todos os governos ditatoriais de esquerda começaram desarmando a população. Vocês acham que se Cuba as pessoas tivessem armas, o regime cubano resistiria? Na Argentina, também desarmaram a população. Na Venezuela, a mesma coisa. Portanto, lembre-se o seguinte, a questão da discussão de armas não é só sobre ter ou não ter a arma, mas quem pode decidir que eu tenha ou não tenha uma arma. E no caso do Lázaro ficou muito clara a importância de que a pessoa tenha uma arma em casa. Porque onde a pessoa tinha uma arma e usou, ele fugiu. Nas outras, ele cometeu todas as barbaridades que estão acompanhando e que estão transformando ele
na vítima da cambada, que já está incensando ele. E aí eu até sugiro que alguma dessas deputadas leve para sua casa. Ele é um garotão. De repente ele consegue atender a outros desejos, porque o nosso desejo é o de viver em liberdade. E o nosso desejo é de termos o direito de nós nos defendermos. O nosso desejo é que nós não sejamos reféns dos Lázaros da vida, dos Lula da vida e dos esquerdopatas da vida. Se você acha relevante, compartilhe o nosso vídeo. Lembre-se, em julho tem a manifestação do ProArmas aqui em Brasília. O Brasil todo virá para cá, porque não é sobre armas, é sobre liberdade. Comente, compartilhe, ajude na manutenção do canal. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.